Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema O Manejo da Cervicalgia, o TEXT-NEC, Síndrome dos Tempos Modernos. Eu sou o Dr. Renato Ueta, sou ortopedista, membro titular da SBOT, sou especialista em cirurgia da coluna vertebral e atual chefe da coluna, do grupo da coluna da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Irei conversar hoje com o Dr. Marcos Antônio Ribeiro de Menezes Lopes. Ele é membro titular da SBOT, membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna, atual presidente da Regional Bahia da Sociedade Brasileira de Coluna, membro do Comitê de Dor da SBOT, coordenador e preceptor de coluna da Residência de Ortopedia Ortoped Hospital da Bahia, preceptor de coluna da Residência do Hospital Santa Isabel, Salvador, e pós-graduado em Clínica da Dor. E com o Dr. Ângelo Ribeiro Vaz de Faria, que também é membro titular da SBOT, fez o fellowship em cirurgia da coluna pelo HC da Universidade Federal de Minas Gerais, é pós-graduando em dor pelo Hospital Sírio-Libanês e é membro do grupo de medicina da dor da rede Mater Dei de Belo Horizonte. Então vamos começar hoje e vamos falar um pouco da associação da cervicalgia. A associação da cervicalgia com a postura, ela já é linkada a longa data, né? No entanto, o termo TEXT-NEC ele é relativamente recente, ele não é um termo tão utilizado lá atrás, ele vem mais nessa década sendo utilizado na literatura médica. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos começar definindo o tema. Como que você conceitua o tema TEXT-NEC? O que é o TEXT-NEC? Bom, olá a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite à SBOT. O texto TEXT-NEC foi descrito pela primeira vez em 2008, o Dr. Jim Fishman, né? Ele é um quiroprata e estudou uma criança de 17 anos com uma dor cervical causada pela uma postura. TEXT-NEC significa, em uma tradução literal, texto digitador, mas não é só o texto digitador que dá cervicalgia, né? Na verdade, se a gente for fazer um histórico aqui, desde quando começou a escrever, a datilografar, que você já tem a postura ruim. A grande questão não é a postura, é a manutenção da postura ruim. Porque biomecanicamente a coluna tem essa disposição de poder absorver carga, né? O disco é feito para isso. O disco não é só para absorver, mas é para estabilizar a coluna. Mas, por definição, o TEXT-NEC seria, para a gente colocar para o público entender, uma dor na região posterior da cabeça, na cervical, dor no trapézio e nos ombros. Então, o TEXT-NEC, por definição, seria uma dor musculoesquelética causada por uma má postura por um tempo prolongado. Então, é sempre bom dizer, você olhar um celular durante alguns minutos e voltar à posição, isso não te dá o TEXT-NEC. O TEXT-NEC tem que ter a má postura por um tempo prolongado. Não. Ângelo, quando a gente fala de cervicalgia, é uma queixa extremamente frequente no nosso consultório, né? Acho que a gente que trabalha com coluna, é impossível a gente não passar um dia de consultório sem ter algum paciente com esse tipo de queixa, né? Com qual frequência você vê os pacientes associando a queixa de cervicalgia com a postura, com, né, o uso prolongado como o Marcos falou, de celular, de computador, né? E eu também gostaria de saber o seguinte, né? A gente está vivendo um momento de bastante peculiar, né, nesses últimos 15 meses por conta da pandemia, onde você vem com essa população toda indo para dentro de casa, em home office, e você tem aumentado muito, muito o uso, né, desses dispositivos eletrônicos no seu trabalho e no seu lazer. Então, eu queria que você falasse assim, essa associação desses pacientes que você tinha antes da pandemia e pós-pandemia, durante a pandemia que nós estamos vivendo, em relação à cervicalgia e ao uso desses dispositivos. Bom, Renato, a grande questão, como você já colocou, é que todo especialista de coluna vai ter um grande volume de pacientes com cervicalgia. Essas cervicalgias, na maior parte das vezes, inespecíficas, mas não só os especialistas de coluna. Eu diria que todo ortopedista lida com esse tipo de queixa na sua rotina, tanto nos consultórios quanto nos pronto-atendimentos. E uma das questões que surgiram recentemente, tanto em relação ao uso mais frequente de dispositivos eletrônicos, quanto em relação à pandemia, a gente tem observado que, de fato, as pessoas têm procurado mais atendimento por conta dessas queixas de dor cervicais. O nexo causal entre o dispositivo eletrônico e a dor pode ser um pouco complexo, e os estudos mais recentes eles mostram isso de fato. Colocaram, inclusive, um questionamento em relação a, de fato, esses dispositivos causam dor, o posicionamento causa dor. É um questionamento que tem sido colocado nesses últimos anos
em relação a essa teoria do uso de dispositivos causando dor. O fato é que dor, para a gente que lida com isso rotineiramente, a gente observa que a dor ela é multifatorial. Então, eu diria que uma das possíveis causas para esse aumento das queixas cervicais agora na pandemia estaria relacionado, sim, ao uso por períodos prolongados e em posturas viciosas desses dispositivos. Mas a gente pode considerar questões diversas, inclusive o fato de que as pessoas vivem um momento, por exemplo, de muita incerteza, isso aumenta a carga de estresse dessas pessoas e outras questões do tipo. Então, cervicalgia, de fato, é um universo de fatores que interferem aí nessa queixa desses pacientes. Marcos, eu vou usar o gancho que o Ângelo colocou, né? Quando você vai ver em alguns trabalhos falando de cervicalgia associada a esses fatores posturais, foi muito brilhante na colocação dele, que alguns estudos não associam exatamente o fator biomecânico, mas sim o quê? O fato desses pacientes que ficam muito tempo em computador, também existe uma alta carga de ansiedade, de estresse, né? São pacientes que têm essa demanda, não só física, mas também psicológica em cima. Né? Como é que você encara isso no seu consultório? Como é que você consegue mensurar isso quando você está conversando, tirando a história na amnésia de um paciente? Se você for fazer uma busca por indexadores, assim, vamos citar assim, PubMed como exemplo, então com o UpToDate, você não tem realmente, como o colega colocou, você não tem uma relação, não tem nenhum trabalho científico fazendo essa ilação direta de uma coisa com outra. Isso tem mais estudos prospectivos, né? O que me chama a atenção é a diminuição da faixa etária desse público, porque há 32 anos que eu me formei, isso era para bancário ou digitador, mas não para criança. E eu tenho pego assim, criança de 10, 12 anos, 14 anos com dor insuportável e com uma coisa interessante, com cefaleia cervicogênica, com alterações, com tonturas, porque não é só o pescoço que você muda a biomecânica. Assim, tem trabalhos mostrando que uma cabeça que pesa 5 quilos, a 60 graus vai para quase 27 quilos. Você tem essa questão biomecânica na coluna, esse sobrepeso, e isso faz tiramento da musculatura posterior, e eu tenho um paciente que o colega neurologista me encaminha, Marcos, nada na cabeça, isso aí é do pescoço. Então, realmente tem esse nexo de causalidade, isso aí só o tempo dirá. Mas a gente sabe, sim, que essa posição viciosa, como foi colocado, e por muito tempo, e movimentos de repetição, isso sim gera uma fadiga. Eu não consigo ver outra explicação para um adolescente de 14, 16 anos, que agora está em casa. Ele tem alguns fatores, ele está com atrofia muscular porque ele não faz atividade física. Ele tem um estresse psicológico porque ele não está indo para o colégio. As crianças nunca acharam que era tão ruim ter tantas férias. Então, ele está mais em casa. E a única opção para ele é um computador. Mas entenda, não é só o test neck. Né? Antigamente, os dispositivos eram grandes, então você não conseguia segurar na mão. Tinha que colocar na mesa. Isso distanciava dos olhos. Quanto menor o aparelho, maior o uso você tem do seu pescoço. Mas tem uma coisa interessante que a gente tem que abordar como sendo médico. As alterações visuais também. Elas têm sido muito importantes. Os distúrbios visuais em função da luminosidade do aparelho e da diferença que você tem de ângulo, porque o ideal não é o seu pescoço ir até o aparelho, é apenas o movimento dos olhos que tem que direcionar. Mas a grande questão, quando você fica muito tempo, é a tetania muscular, ou seja, o músculo na mesma posição por muito tempo, ele vai ter fadiga, e essa fadiga tem essa explicação. Agora, eu acho que essa faixa etária mais precoce, não sei se é o que Ângelo tem visto, tem sido muito frequente. Assim, em cada 10 pessoas do mundo, 8 têm dor de coluna. Mas essa cervical, com essa tensão de trapézio, com essa cefaleia cervicogênica, eu não tenho visto há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não era a minha frequência de consultório. E nessa tenra idade, muito menos ainda. Então, eu acho que os estudos vão mostrar isso aí, como o Ângelo falou, precisa de um estudo mais sério, biomecânico, um estudo que a gente possa fazer essa relação completa de uma coisa com outra. Mas eu acho que agora a explicação, pelo momento, é essa postura viciosa do celular. Então, eu vou querer a opinião de vocês dois em dois aspectos. Se nós formos pegarmos a literatura, como você muito bem colocou, Marcos, existem alguns estudos falando da biomecânica, falando dessa diferença de carga que se faz, que incide na cabeça por conta dessa rotação anterior, né, da cabeça. E principalmente nos níveis mais craniais, onde você teria uma carga axial maior. Então, eu vou querer a opinião de vocês dois em que sentido? Primeiro, tá? Vocês acham que isso, num futuro, vai impactar no maior prevalência, maior incidência de discopatia degenerativa cervical? Ou vai ser só uma coisa mais mecânica, mais muscular? Segundo aspecto, como o Ângelo colocou, alguns estudos não falaram, e inclusive é um estudo do Rio de Janeiro, né? Um serviço do Rio de Janeiro que publicou agora, mês passado, na Spine,
falando que não existe essa correlação de pacientes mais jovens também com o TextNet, com o vício postural, com o uso de aparelhos eletrônicos, notebooks e celulares. E é um estudo bem bacana que surgiu agora, que falei, foi publicado agora em maio na Spine. Mas, de fato, acho que é um dos poucos estudos que falam isso, que falam que não tem relação. Então, eu quero a opinião de vocês em relação à discopatia, se vocês acham que isso vai ter um impacto nessa discopatia, e qual a opinião real, sabendo de vocês, desses estudos falando que não há essa correlação causal, se vocês acham que sim ou acham que não. Vamos lá, Ângelo. Bom, Renato, eu acredito no seguinte, a gente pode extrapolar um pouco os achados que a gente tem de mais longa data em relação à degeneração discal lombar, lógico que levando em consideração que existem biomecânicas completamente diferentes. Mas durante muito tempo, vários fatores foram associados à degeneração discal lombar e com o passar do tempo, as evidências foram mostrando que esses fatores não tinham uma interferência direta com essa degeneração como se imaginava. Então, para a cervical, ainda não existe um corpo de conhecimento tão bem formado em relação ao impacto disso para a degeneração discal, principalmente nos níveis mais baixos, onde o pescoço, numa posição mais protusa, possivelmente levaria uma sobrecarga grande. Eu, particularmente, acredito que, como foi colocado no início da nossa conversa, a cervical está preparada para algum nível de sobrecarga. E, atualmente, a evidência não mostra para a gente, e eu não acredito que isso vai mostrar em médio prazo, inclusive, que existe uma relação direta entre a degeneração das estruturas, necessariamente, e essa sobrecarga causada pelo uso dos aparelhos eletrônicos. O que a gente vê que tem um papel de destaque a grande questão é a dor miofacial decorrente do uso desses aparelhos de forma excessiva. De fato, a grande maioria desses pacientes que chegam para nós com essa queixa, eles têm um padrão de dor miofacial muito significativo. E lógico que é difícil muitas vezes de definir na cervical, quando a gente está falando de cervicalgia axial inespecífica, qual estrutura que está gerando a dor de uma forma muito específica. Mas a gente vê que o padrão de dor predominante, na maior parte das vezes, é de fato miofacial. Marcos? Concordo plenamente. Eu acho que aí só um estudo a longo prazo, uma coisa mais bem elaborada para você fazer essa casualidade. Mas agora, no momento, que é o que a gente interessa para o nosso público, existe a dor sim. Eu acho que a dor sim está ligada à má postura, esse vício postural. Agora, se isso vai levar a uma degeneração discal, apesar de que os níveis de mais morbilidade são níveis que mais têm de alteração discal, isso seria lombar e cervical, mas eu acho que em relação ao disco, não. Eu acho que o disco do adolescente é um disco ainda em formação, eu acho que ele tem um suporte de carga muito importante. A minha questão não é o disco, a minha questão são as estruturas musculares. A questão é a necessidade de um adolescente ter que tomar medicamento para dor, que não é uma coisa boa de fazer. A questão é você ter que parar ele de estudar porque ele está com dor. Porque quando o adolescente chega ao consultório, ele vem porque a dor já está insuportável. Não é só porque a mãe pediu para ele ir, é porque está incomodando o estudo dele. Então eu acho que agora concordo plenamente com o que a gente falou. E em relação à discopatia degenerativa, ou se isso vai levar a alguma artrose futura ou hérnia de disco, é cedo demais. Eu acho que até a longo prazo você pode fazer essa ilação. Mas a dor, para mim, tem relação direta entre o vício de postura. Tá. E em relação ao equilíbrio sagital cervical, né? Hoje a gente estuda muito, né, o equilíbrio espinopélvico, né, o mismatch, e começou a entrar na pauta agora o equilíbrio sagital cervical, né, o slope de C7, né, a lordose cervical, o SVA, né? Vocês acham que há alguma influência nesse sentido ou não? Ângelo, o que você acha? Bom, a grande questão é que se a gente observar um indivíduo usando um dispositivo desses numa posição viciosa, a gente vê que claramente esse indivíduo está numa posição de equilíbrio comprometido, ou está usando a musculatura de uma forma muito pouco natural para manter o equilíbrio. Então, quando a gente está falando de manutenção do equilíbrio sagital cervical, ele até pode se manter nesse sujeito que está ali usando o dispositivo, mas a um custo muito grande de uma fadiga da musculatura de sustentação, numa posição pouco habitual. E extrapolando um pouco, isso inclusive
nas descrições iniciais da síndrome que foram feitas, não só o equilíbrio da região cervical, mas o que ele descreve é que existe um impacto em toda a coluna, inclusive na região lombar, pelo fato do indivíduo se posicionar de uma forma inadequada. Então, a gente vai ter um equilíbrio completamente comprometido, um equilíbrio global da coluna comprometido por conta disso. E você, Marcos, você acha que existe a correlação do equilíbrio sagital com o text neck? E qual que é a sua consideração em relação a isso? Ainda também muito precoce. Não esqueça o seguinte, para ter text neck, na maioria você está sentado. E sentado é a posição com mais sobrecarga axial que nós temos. Então, eu também tenho um paciente que tem cervicalgia, dorsalgia e lombalgia. Então, eu acho que ainda é muito precoce em relação ao equilíbrio sagital, que a gente estudou muito na coluna lombar, na cervical também ainda é muito precoce. Mas mudando um pouco do equilíbrio sagital, porque as pessoas vão querer saber, bom, o que é isso? Como é que eu levo isso para meu filho? Qual é a posição ideal? Eu sempre aconselho o seguinte, coloca a orelha na direção dos ombros. E se você está equilibrado. Porque isso meu paciente me perguntou, doutor, como é que eu sei que o meu filho não está com text neck? Qual é a posição? Então, simples assim, a orelha está equilibrada com o ombro, ele está na posição boa. Se começou a projetar muito para frente, começa a ter dor. Então, Ângelo, eu concordo plenamente. É muito precoce ainda para a gente fazer essas relações de equilíbrio sagital, mas a pergunta é interessante e merece trabalho. Assim como eu tenho um colega aqui em Salvador, que ele me fez uma coisa interessante. Ele me mandou 6 pacientes com text neck, os 6 com raio-x cervical, os 6 com perda da cifose normal, com lordose cervical. Exato. Então, exato. Claro que eu não vou pedir raio-x para meu paciente, porque eu acho que não é... Mas eles vieram 6 para cá na urgência, com toxicolo e com retificação da lordose. Então, há alguma coisa de desequilíbrio ali. Mas não precisa nem de raio-x, né? A dor é uma prova de desequilíbrio. A dor é o quinto sinal vital, o Ângelo sabe muito bem disso. Ela existe para defesa. Então, a dor significa que algo está desequilibrado na musculatura. Mas eu acho que a ideia... Eu acho que é um campo bom para trabalho. Viu, Ângelo? Que tal a gente fazer um trabalho aí? Topa aí, um desafio para a gente fazer um trabalho sobre equilíbrio sagital e text neck? É uma coisa boa, né? Com certeza. A gente faz dor também, vamos ver como é essa relação de dor. A gente faz uma escala visual analógica para ver como é que eles estão. E depois a gente vai falar sobre o tratamento, né? Porque tem muita gente que ouve, eu vou divulgar aqui para as pessoas, que acho que isso é importante, esse trabalho social que nós estamos fazendo e que o Renato tem feito muito bem. Eu acho que a gente podia encampar um trabalho desse. Ângelo, está feito aí o convite, viu? O campo é gigantesco, eu concordo plenamente. Vamos conversar. E vamos lá. Bom, Marcão, você que está falando em relação, né? Você que é um médico da dor, é um cara que trata muita dor. Então vamos falar agora como é que você trata esses pacientes. Você deu uma dica muito bacana da orelha em relação ao ombro, achei genial. Então me fala, quando você tem esse paciente, ainda mais esse paciente de baixa idade, no seu consultório, com uma queixa postural muito importante, por toda essa demanda que nós vamos vivendo. E aí, qual que é a sua conduta nesses pacientes? E eu gostaria que você fosse, vamos lá, agora vai ser um pouco mais longo. Eu quero que você me fale desde as orientações posturais que você costuma dar, tá? E aí indo um pouquinho mais à frente de medicação, né? Você já botou que você é um pouco reticente em relação à medicação nesses pacientes. E mesmo quando não melhora com a medicação, se você pensa em alguma coisa um pouco mais invasiva. Então, me fala sobre o fluxo de tratamento desses pacientes. Eu acho que Ângelo tem a mesma dificuldade minha, é tirar o celular do garoto. Isso é algo assim quase impossível. Porque é uma maneira, você tem uma causa, você tem que tirar a causa da dor. Você está andando e entra uma pedra no sapato, você vai continuar andando com a pedra no sapato, você tem que tirar. Então, eu primeiro faço a educação. Eu faço a educação postural. Olha, eu não vou tirar seu celular. O tio não vai tirar seu celular. Eu quero que você use ele melhor ou por menos tempo. E aí você já ganha o paciente para você. Porque o adolescente é rebelde por natureza. Ele não vai querer tirar o celular, porque é onde ele tem que fazer. Ele não pode ir para a rua. Então, é em casa que ele faz. A primeira coisa que eu faço é educar para ele tirar o celular. Eu ensino ele a fazer postura. Eu tento fazer com que ele coloque o celular mais próximo da cabeça. Com que o celular vá à cabeça, não a cabeça vá ao celular. Então, eu começo a ajudar ele. Muitos eu tenho melhorado com colar cervical. Aquela dorzinha assim cervical, mimetizando o torcicolo. Eu coloco um colar cervical. Apesar de fazer dor, eu sou um pouco arredio com medicamento para adolescente. Eu acho que existe uma maturidade ainda no sistema renal, gástrico. Eu acho que tem que poupar as crianças. Então, eu faço um colar cervical para ele, na fase aguda, dependendo da dor, e começo a fisioterapia de imediato. Eu faço a fisioterapia analgésica, eu tenho uma equipe de fisioterapia que trabalha só com text neck, só com as dores cervicais de origem postural. A gente já começa a fazer TENS, massagem, alongamento. O Pilates tem um resultado fantástico.
O RPG tem um resultado fantástico, então eu atropelo um pouco. Eu faço o colar cervical quando tem dor aguda, para conforto da criança, e eu já começo a fisioterapia. Na fisioterapia eu tenho um alívio melhor. Se ele não melhora, eu sou muito a favor das medidas não farmacológicas nesse caso. Então, se ele não melhora com a fisioterapia, aí eu faço analgesia mais compatível, um cetoprofeno, ou nimesulida, algo que eu possa dar com menor risco para ele. Mas, assim, Renato, eu prefiro eu dou um passo atrás. Eu coloco o colar cervical para diminuir a questão aguda e já inicio de imediato a fisioterapia. Eu raramente tenho paciente com radiculopatia. As minhas dores radiadas vão até ombro, no máximo trapézio, região dorsal, mas eu não tenho o quadro clássico de radiopatia. Eu tenho mais essa dor musculoesquelética, alguns com ponto gatilho, tenho alguns pacientes com ponto gatilho, mas a minha conduta é essa: repouso, pede ao garoto para diminuir um pouquinho o uso e já inicio a fisioterapia de imediato. Perfeito, perfeito. E, Ângelo, e você, qual que é o seu fluxo de tratamento nesses pacientes de baixa idade com essa queixa no seu consultório? Bom, Renato, a questão é que, para tratar a dor, a gente tem, e isso é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos na comunidade ortopédica, o tratamento da dor tem ficado cada vez melhor estruturado. Então, a primeira coisa para você tratar a dor é você estabelecer ali qual que é o padrão de dor que esse paciente vai ter. Então, partindo de pontos simples, a gente vai falar, por exemplo, do quão crônica que é essa dor, ou do quão aguda que é a dor. Então, o paciente tem dor crônica ou dor aguda? Isso aí já vai dar uma base de tratamento para a gente saber quais são outros mecanismos de dor que existem por trás disso. Outra questão é, como o Dr. Marcos já frisou, você pesquisar um pouco das características clínicas, saber quais os mecanismos predominantes de dor que existem ali naquele caso, daquele paciente. Então, esse paciente tem uma dor de padrão miofacial, essa dor dele tem componentes neuropáticos associados, o que vai direcionar nesse caso? Eu concordo plenamente que o tratamento desses quadros ele é eminentemente conservador e as medidas, basicamente iniciais, passam por medicações analgésicas. A gente vai tentar ser o menos invasivo em relação a efeitos colaterais. Então, isso vai depender um pouco da faixa etária, mas de uma maneira geral, um analgésico fixo ali naquela fase inicial. As medidas físicas são extremamente bem-vindas em conjunto com a equipe de fisioterapia, funciona muito bem. Então, esses alongamentos, essas medidas analgésicas de fase aguda são muito bem-vindas. E em casos muito refratários, que a gente observa o padrão miofacial com pontos gatilho ali, refratários mesmo com liberação miofacial e medidas físicas fisioterápicas, a gente poderia pensar, inclusive, no agulhamento desses pontos, né? Aí existe uma similaridade grande de resultados entre o agulhamento seco e a infiltração de pontos gatilho, e depende da escola que você vai trabalhar em relação a isso. Mas medidas mais invasivas para tratamento de dor cervical, axial e inespecífica, as medidas intervencionistas, elas muitas vezes não se aplicam tanto nesse contexto. Os resultados eles são muito incertos e talvez não justifiquem tanto a invasividade dessas medidas. Então, a gente falar de bloqueios facetários ou bloqueios foraminais na cervical, que são extremamente controversos, ou mesmo o uso de medicação peridural para esses pacientes, são medidas relativamente invasivas, apesar de chamadas minimamente invasivas, e que eu não vejo que a grande maioria dos casos não se justificam. A gente está falando mais de medicação selecionada e uma reabilitação bem feita. Perfeito. Eu vou contar um caso aqui, e aí eu quero a opinião de vocês. Eu vou falar que a melhor coisa que eu fiz nessa pandemia com relação à minha filha mais velha foi quando ela ficava usando o meu notebook, né? Então, ficava usando na sala, na mesa de jantar, no sofá. E eu falei, não dá mais, né? Porque ela ficava toda largada. E eu comprei um desktop. Eu comprei um desktop com uma tela grande, uma cadeira boa, e deixei no quarto. E eu vejo que hoje isso resolveu muito a parte postural dela. E, Marcos, você deu uma sugestão do celular, né? De você aproximar, em vez de você ir de encontro ao celular. Mas aquele hoje, que é a realidade nossa, que a gente vive, né? Os nossos filhos no notebook, sentado,
E aí, algum de vocês, qual que é a orientação que vocês dão em relação ao notebook? A gente fala muito do celular, e isso é uma coisa até que eu acho engraçado, né? Quando eu falo isso no consultório de adolescente, que chega, você fala de notebook, eu não sei, eu tenho a impressão que eles não usam tanto o notebook, né? Eles usam muito mais o celular mesmo para aula do que propriamente o notebook. Mas quando mais velho, mais o uso, é maior o uso do notebook. E no notebook, alguma dica de ergonomia para o notebook? Ângelo, Marcos? Engraçado é o seguinte, nós vivíamos com tela pequena sonhando com tela grande. Era o sonho de todo mundo, ia ter uma tela enorme. Agora a gente está fazendo o contrário, ninguém quer tela grande, quer tela pequena. Uma dica boa que eu sempre uso no notebook, tenta usar ele deitado na cama. Você coloca ele deitado com o travesseiro, você melhora a sua ergonomia. Eu sempre que aqui com a minha família, eu faço assim, eu comprei um desktop grande, e aí melhorou muito, viu, Renato? Acabou por causa dessas dores cervicais. Porque ele é pesado, então você não pode ficar segurando ele aqui. Então você tem que deixar ele em apoio. Então, quando eu estou com minha filha, assim, por exemplo, está com dor, eu faço, filha, deita aqui na cama, aí deito ela, olha, bota o celular aqui, aí ela melhora, porque a questão é o seguinte, essa posição sentada é ruim, não é só para cervical, não. A posição sentada é que mais dá sobrecarga em qualquer parte da coluna, inclusive nos discos. Então, se você senta e faz flexão anterior, aí é pior ainda. Biomecanicamente, a gente sabe que isso é ruim. Então, eu coloco deitado, oriento os pacientes no consultório. Qual é a orientação que eu faço, assim, Renato, para ser bem prático? Tenta colocar, nunca passar a orelha na frente dos ombros. Isso é ponto número 1. Número 2, começou a doer, deita. Ou fica de lado, ou fica de barriga para baixo, de barriga para cima, coloca um travesseiro aqui e você bota ele aqui, ó. Que posição maravilhosa. Você deita na cama, encosta aqui no travesseiro e bota aqui o celular. Ele vai ter dor no ombro, vai ter dor no cotovelo, mas não vai ter test neck. Então, são dicas pequenas. Mas o importante é assim, não briga com o adolescente. Traz ele para você. Não fala assim, não usa mais celular, o celular vai deixar com hernia de disco. E tem colega que fala assim, vai dar hernia de disco, vai dar artrose. Gente, nós temos com 1 ano e meio. Como é que você vai dar artrose e hernia de disco com uso tão pouco tempo? Entendeu, Ângelo? Acho que você concorda comigo. Então, assim, tenta mostrar. Não, o máximo que vai ter é a dor. Mas a dor vai te incapacitar. A dor não vai deixar você dormir, não vai deixar você estudar. Você está aqui com seu tio porque você não queria estar aqui. Está aqui porque está te incomodando. Então, quando começar a sentir... E eu consigo essa fidelização. Eu consigo de quase todos. Ó, tio, quando eu estou começando a ter dor, eu deito, falo com o senhor me mandou. Bota um travesseiro aqui, bota o celular aqui. Ou às vezes bota o celular em cima do travesseiro. Isso melhora bastante. Isso é uma dica fisioterapêutica. Isso aí é o que o pessoal faz de fisioterapia. E eu acho que isso é importante. Então, Renata, a minha dica é essa. Quem comanda os filhos são os pais. Enquanto os filhos estiverem na tua casa, dependendo de você, você quem diz, tira o celular, não bota o celular, fica na posição boa. O que você fez? Comprou um desktop. Por quê? Porque você está pensando na saúde do teu filho, da tua filha. Isso é importante. Então, essa função de entrevista da gente aqui não é fazer uma aula para os nossos sócios, residentes, não, é que o público entenda que é um problema que vai se tornar de saúde pública, porque a criança não é para ter dor, a gente trabalha com dor, Ângelo, a gente sabe disso, a criança é para brincar, para se divertir, deixa para a gente que está velho ter dor. Então, a dica é, começou a doer, muda a posição, você melhora a dor. E, Ângelo, você? Bom, Renato, principalmente para quem trabalha por períodos prolongados com o uso da tela, falando especificamente do notebook, eu gosto daqueles suportes que colocam a tela numa posição um pouco mais alta e o teclado não sobe tanto. Então, você fica com o notebook mais aberto, a tela mais alta e o teclado acessível ao punho. Eu vejo com bons olhos esse tipo de apoio porque a tela sobe, então você não precisa fletir tanto a cervical. E o fato de você não subir o teclado ajuda no fato de você deixar os ombros menos sobrecarregados. Então, para trabalho, eu costumo indicar esse tipo de dispositivo de ergonomia para esses profissionais que passam longas horas aí usando notebook. Perfeito. Senhores, eu gostaria de agradecer essa excelente conversa. É muito importante, é muito prazerosa essa troca de experiência, né? E ainda mais falando de dois colegas que são sumidades aí, falando de dor, falando de coluna. Então, foi espetacular, eu aprendi muito, tá? Eu aprendi demais com vocês isso aí, até para usar no meu consultório. Foi uma honra enorme participar desse projeto da SBOT. Eu acho que isso aí, como o Marcos falou, não é só para os nossos associados, para os nossos residentes, que serão nossos associados, mas para o público em geral, isso aí é uma coisa que está vindo com muita força no nosso dia a dia, né? Esses problemas cervicais por conta do momento que nós estamos vivendo.
Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e gostaria só de deixar agora as últimas considerações de vocês. Vamos começar com o Marcos. Começar com os mais velhos, né? Os mais velhos precisam falar primeiro, né, Renato? Lógico. Bom, pessoal, olha, Ângelo, um prazer assim, inenarrável estar aqui conversando contigo. Acho que vou reiterar aqui o que eu falei no início. Parabéns a Adalberto Visco, presidente da SBOT. Parabéns a Renato, a Ângelo, a Jorge, nosso técnico que tanto nos ajudou. E a mensagem é essa. A gente está aqui para ajudar a população. Se o seu filho tem dor, procure um especialista. Eu sempre falo assim, procura um especialista, que é um membro da Sociedade Brasileira de Coluna. A gente tem que valorizar a nossa sociedade. A gente tem que colocar que nós somos área de atuação, que a gente tem uma sociedade forte, que a SBOT é uma entidade forte, porque é isso que a sociedade quer. Quando ele vai assim, doutor, o senhor é membro da SBOT, o senhor é membro da Sociedade de Coluna, isso é importante, isso é uma valorização nossa. Então, o recado é que as pessoas que estejam vindo, não se preocupem, o filho está com dor, isso é algo benigno, algo que precisa ser tratado, mas a gente tem que dar uma coisa importante, que são as exceções, né? A medicina, pelo menos são as exceções, é aquela dor que está aí mais de 4 a 6 semanas, é aquela dor forte que não melhora com a fisioterapia, que a criança não consegue dormir de noite, que não é dor posição dependente, os red flags, né, as bandeiras vermelhas. Então, se o seu filho tem essas alterações, ele não consegue dormir de noite por causa da dor, ele começou a ter alterações radiculares ou perda de força, tem cefaleias intensas, tem náuseas, e os sintomas passam de 4 a 6 semanas, e esse a gente tem que ter um cuidado mais atencioso. Mas a grande maioria é uma dor musculoesquelética posicional. Obrigado pelo convite, me senti lisonjeado e estou à disposição para qualquer outro convite, viu, Renato? Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, Ângelo. Bom, Renato e Marcos, um prazer conversar com vocês aqui hoje. É extremamente enriquecedor esse tipo de troca de experiências. A gente tem aí toda uma literatura vasta que mostra várias informações, mas a gente sentar para trocar impressões sobre a prática é extremamente enriquecedor sempre, tanto para a gente quanto para o público que nos assiste, porque a gente sabe que tanto a medicina de uma forma geral, mas o tratamento de dor, ele é muito humanizado, então a troca de experiências é enriquecedora para todo mundo. E foi um grande prazer, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essas experiências aqui. Bom, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Bom, nos vemos no próximo episódio. Até lá!